Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Como é que vocês estão aí nessa vida? Por aqui tudo em paz, tudo ótimo, tudo lindo. Vem cá, Tudo azul? tudo azul? Como não? Como não? Não canso de dizer, estamos aqui às margens do mar Mediterrâneo Vocês já estão quase repetindo com ele. e hoje para contar um pouco para vocês a nossa história, né? Como é que viemos? Como é que surgiu essa ideia de vir para Tarragona, de vir para De Espanha, sair do Brasil. de sair do Brasil? É, na ordem cronológica da coisa, assim, para vocês entenderem que isso assim não foi do dia para a noite, mas foi, sim, do dia para a noite. Né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui no início da primavera, hoje é dia 24 de março de 2026, estamos exatamente há 15 dias na Europa, há 15 dias na Espanha, há 14 dias aqui em Tarragona, também conhecida como Tarraco. E vocês sabem como é que a gente veio parar aqui? Como é que surgiu essa ideia que para muitas pessoas uma loucura, para outras nem tanto? Mas como é que nós decidimos chegar aqui? Quer compartilhar um pouco, Lud? Isso tem muito a ver com a história dela Uhum. com a Europa. Eu vim para a Europa pela primeira vez, eu tinha 17 anos. Vim resolver problemas e questões familiares. Sim, eu com 17 anos estava dentro de um avião. Podemos dizer que sendo colocada dentro de um avião para vir resgatar, resolver algumas questões familiares aqui, não exatamente aqui, mas em Madrid. Então, mais precisamente em Barajas, que é onde fica o aeroporto de Madrid. E aí depois de Madrid, fui para Galícia também, para a região da Galícia. Minha família, eu tenho passaporte espanhol, sou descendente, meu bisavô, ele é espanhol da Galícia, da região da Galícia de Vigo. Ponte Arias, para ser mais precisa. Eu sei que tem muita gente, muito brasileiro, que, principalmente Salvador, que também é descendente de pessoas dessa região. E aí eu vim para cá, passei um mês aqui, depois eu fui para depois eu voltei para o Brasil, e aí 3 anos depois voltei novamente de novo para resolver questões familiares em Madrid, e aí, dessa vez sim, fiquei só em Madrid. E voltei para o Brasil, fiquei muito tempo, eu não sei mais precisar quanto tempo, mas o fato é que há 3 anos atrás eu vim fazer um mochilão na Europa. Assim, sozinha, eu, mulher, vim, botei a mochila nas costas, vim fazer um mochilão na Europa. Fiquei aqui durante 4 meses, e não era para eu vir para a região de Barcelona, eu só ia para outros lugares, Lisboa, Madrid, República Tcheca, Holanda, enfim, para outros países também da Europa. Mas encontrei, conheci, cheguei em Lisboa, o primeiro lugar que eu parei, conheci um pessoal, umas duas meninas de Barcelona, que me chamaram, ai, vai lá em Barcelona conhecer. E eu, tipo, não, vou ficar em Madrid mesmo. E aí elas, não, um final de semana, fui pra lá, fiquei um final de semana em Barcelona e me apaixonei, literalmente. Então, me apaixonei demais, assim, por Barcelona. Literalmente. Me apaixonei por Barcelona e acabei ficando um mês em Barcelona inteiro, não fui mais pra lugar nenhum, fiquei em Barcelona. Depois fui para a República Tcheca, Holanda, voltei para Barcelona, Bélgica, Paris, voltei para Barcelona, Londres, e voltei para Barcelona, fiquei mais um mês, e só depois disso eu voltei para o Brasil, mas com uma ideia, com a passagem comprada, inclusive, para voltar, para morar em Barcelona. Enfim, muitas coisas aconteceram, isso não aconteceu tão rápido como eu pensei, perdi minha passagem, e nesse processo conheci Jorge, nós ficamos amigos, e voltei para o plano, né? Namorou, começou a namorar de novo, e aí eu voltei pro plano de quero voltar a morar na Espanha, quero voltar para Barcelona, quero realizar o meu sonho, que sempre foi o meu sonho, assim, desde adolescente, antes de tudo isso acontecer. Quando eu tirei meu passaporte para a Espanha, eu já pensava em sair do Brasil, já era uma vontade minha, eu quero sair do Brasil, eu tenho uma tia que mora fora, primos, tenho outra tia também que mora fora, então é uma realidade para mim muito próxima morar fora do Brasil, isso já era um desejo meu, e só reacendeu mais entra Jorge nessa história ainda. Falando um pouco da história do lado de cá, né? Nunca tive, sempre compartilhei com o Lud, né? Nunca foi um plano, nunca foi um sonho morar fora do Brasil, mas sempre foi um sonho ter experiências, né? Vivenciar novas realidades, conhecer coisas novas, conhecer gente nova, culturas diferentes, experimentar, literalmente, saborear novas culturas. E tem uma sincronicidade nessa história minha de Lud, né? Que Lud esteve aqui na Europa em 2022. E em 2022 eu estava me preparando também para vir para a Foi Europa. muito próximo, porque foi Foi, setembro que você estava foi. se preparando e eu vim em outubro. A gente percebeu ali que a gente tirou o passaporte assim, num período muito Poucos próximo, né? dias de diferença. Poucos dias, né? Então a gente nem se conhecia ainda, mas estava nos meus planos vir para a Europa. Eu estava saindo de um relacionamento e eu estava precisando respirar ares novos. Antes de sair desse relacionamento, estava fazendo aula de espanhol, gente. Eu ainda não tinha pretensão assim
passagem comprada, mas eu já queria ir para cá, para a Espanha, né? Então eu estava fiz aula de espanhol durante um período, e quando eu realmente a relação ela terminou, eu me planejei para vir, né, para Portugal e Espanha. Então a ideia era Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona. Então essa era a minha ideia inicial ali em 2022. Cheguei a pesquisar passagem, cheguei a falar com algumas pessoas que já moravam por aqui, e aí aconteceu algo, essas coisas que acontecem, né? Aí no dia que eu fui passar o meu cartão para comprar a passagem, a gente brinca assim, bateu no teto, né? Meu cartão não passou, né? Meu cartão não passou. E nisso eu não sei mais contar a história, o que foi que aconteceu. Não teve uma mas segunda tentativa. agora a gente sabe, né? Porque hoje em dia, depois que a gente trabalha com isso e a gente vive essa Sim, realidade, hoje a gente sabe, hoje a gente saberia exatamente o que fazer. inconscientemente tem alguma parte minha que não queria ir, né? Tem ali eu quero ir, mas tem um inconsciente que naquele momento não dava conta de fazer aquela viagem, de fazer aquele movimento, né? A gente brinca, né? Bateu no teto. E aí, por alguma coisa ali, eu não voltei a fazer esse movimento, mas estava nos meus planos. Tanto que eu escrevi, eu achei um caderninho que eu escrevi. Era um sonho, era uma meta para os próximos 5 anos, né? Então, de 2022 a 27, estava nos meus planos vir para Portugal, para Espanha, para estar falando, né, de forma fluente o castelhano. E aqui estou. E nesse meio tempo, né, quando o Lud volta para o Brasil em 2023, a gente se conhece. Uhum. E aí, na nossa primeira conversa, eu lembro que ela falou assim, eu cheguei da Espanha agora. Eu falei, eu estava com planos de ir, ainda estou com planos de ir, né? E a gente se deu conta que isso veio à tona na nossa primeira conversa. Uhum. E aí a gente se torna amigos e depois a gente começa a se relacionar. O ano passado, 2025, né? No meu aniversário, depois do meu aniversário, eu falei, Que foi em maio. amor, eu quero passar o meu aniversário em 2026, né? Maio de 2026 na Europa. Antes um pouquinho, Conta aí prevendo a minha então antes mãe. um Antes pouquinho. um pouquinho. Ah, tá vendo como é bom a gente falar? Que aí a gente vai organizando até na nossa Gente, cabeça. isso é terapêutico, viu, gente? Isso, Então a sim. gente tá fazendo uma sessão praticamente de terapia com Junto com vocês ao vocês. vivo aqui, ó. Porque é uma análise, né, que é muito fácil, talvez você se identifique aí também, se perder, parece que as coisas elas são do nada, e não é do nada, nunca é do nada, é sempre de repente sim, mas do Do nada nada não. não. Então, quando a gente vai analisar minuciosamente, tem muitos elementos já, né, no processo. E aí, eu falei, minha mãe fez 60 anos ontem, parabéns, mãezinha, te amo. Minha mãe fez 60 Parabéns, anos. minha sogra. Muitos anos de vida, saúde, prosperidade, expansão. E ela disse que vinha, que queria, uma das coisas que ela queria era vir para a Europa, porque ela já tinha vindo e queria vir para a Espanha, mais precisamente, agora para comemorar os 60 anos dela. E aí eu falei para Jorge, eu virei e falei assim, minha mãe vai para a Europa, para a Espanha, eu só já não queria. E aí eu falei para ele, minha mãe vai para a Espanha no próximo ano, não era só um plano, tá gente, não era nada, minha mãe não tinha organizado nada ainda. Mas aí eu disse, eu vou. Aí ele, Eu vou também. eu fiz assim, você vai para a Europa. Pensei assim, né, mas não falei nada, eu disse, claro, vamos. Óbvio, que quem sou eu, né? Eu tô aqui para motivações e não para cortar o sonho de ninguém. Então eu falei, vamos, né? Até então a gente não tinha falado nada sobre isso, né? Eu perguntei quando é que vai, ela falou em maio. Eu falei, vai em maio? Eu falei, já que você Desbloqueou vai um em sonho. maio, por que não o meu aniversário na Europa em maio? Comprei a ideia. Eu falei assim, agora isso aqui é questão de honra. Isso virou um sonho. E aí eu falei, já que a gente vai, vamos passar aqui umas 3 semanas. A gente não vai sair do Brasil para ir para a Europa para passar o dia do meu aniversário e voltar, né? Vamos planejar, vamos organizar, passar 3 semanas lá. E aí sim, né, começou a entrar, minha mãe chega no processo, desistiu, meu avô desistiu e tal. E aí a gente, não, vamos manter. Até que a gente conseguiu motivar de novo eles vão vir, né, e vão vir pro aniversário de Jorge, no fim, né. Uma dupla comemoração, 60 anos dela e o meu aniversário. E eles vão vir agora em maio, né, meu tio, minha mãe, enfim, vão vir pra cá. Mas e a gente, até então, começou a planejar com eles, fazer reuniões com eles, pra vir nesse período em maio com eles também. E aí, de repente, de novo, então nós temos, né, esse processo, a gente começou a colocar os passaportes, o meu e o dele, e os euros que eu tinha em casa à vista na sala, né, numa mesinha que tinha, mesinha de canto. A gente colocou à vista lá, para quê? Para ir justamente isso ficando cada vez mais vivo dentro do nosso cérebro, trabalhando no nosso inconsciente, porque afinal de contas, isso vai reforçando e a gente vai criando de fato essa realidade com muito mais facilidade. E aí, um amigo dele que mora aqui na Europa,
foi lá em casa. E aí, de repente, ele viu o passaporte espanhol de Lud ali, né, junto do meu passaporte brasileiro, o passaporte brasileiro dela também. E aí ele perguntou, oxe, de quem é isso aqui? Aí Lud falou, meu, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, e você tá fazendo o quê aqui, né? Porque ele tá nesse processo de cidadania, de conseguir o visto e tal, nesse processo de brasileiro mesmo na Europa. E aí Lud deu uma risadinha assim e falou, né? Naquele momento ela não falou nada, mas ficou com aquele sorrisinho dela, aquele registro. No outro dia ela acorda, né? 6 horas da manhã, né? Ela, amor, Eu na sala, parada, estatelada, quase imóvel, pensando, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Mas eu não tenho como não falar. Você já deve ter vivido essa sensação aí do lado daí, de você, tipo, eu sei que o que eu vou falar é uma coisa muito grande, muito séria e que envolve muitas coisas, mas eu não tenho mais como sustentar isso dentro de mim. Né? Tipo, aqui é sobre me trair, eu trair inclusive a própria relação, porque não tem como eu fingir que eu desveio, não tem como desver, né? Uhum. E aí foi nesse momento, né, que ela me chamou para conversar e ela falou, então, sempre foi meu sonho, né, morar fora do Brasil, morar na Europa. E naquele momento ela falava muito em Barcelona, falava na Espanha. E aí eu absorvi aquela informação, né, porque a gente estava com outros planos, a gente estava com planos de sair de Salvador, de ir para São Paulo, porque era um sonho dela, gente, morar em São Paulo. Essa mulher. Ela, era um sonho dela, ela falava o tempo todo assim, morar em São Paulo, morar em São Paulo. E eu falei, ok. E O meu aí, negócio é sair, você sabe, né? É sair, é expandir. na minha cabeça funcionava só o seguinte, eu falava assim, eu não falava nada com ela, eu falei, meu Deus do céu, uma relação inteira falando que o sonho dela era morar para São Paulo, a gente já estava aqui se programando para ir conhecer, para ir para lá, e aí de repente do nada ela fecha o olho, acorda e diz que o sonho dela é morar na Europa. E eu falei, ok, né? Naquele momento eu não disse nada. E eu fui internalizando aqui com os meus botões, né, para dar conta daquela nova informação e o que, é que eu faria com aquela nova informação. Então surgiu a ideia da gente passar uma temporada, né, 3 meses, 6 meses. E naquele momento ela comprou a ideia. Ela comprou a ideia. Só que a gente foi tendo várias experiências onde a gente chegou à conclusão de que a gente queria realmente viver novas experiências, né? De tirar um ano sabático antes da gente decidir onde a gente vai morar, a gente poder vivenciar o mundo. E foi nesse lugar que a gente conseguiu o ajuste, porque o plano inicial, a ideia inicial era para vir para Tarragona, para a gente morar em Tarragona, né? E estava rolando a gente percebeu que estava rolando uma divergência. A gente não estava se encontrando dentro dos nossos sonhos, dentro dos nossos planos. E quando a gente encontrou essa ideia de primeiro eu vou vivenciar o mundo, eu vou ter experiências em locais, cidades, em países diferentes, antes da gente decidir com convicção, assim, tipo, ó, o nosso coração bater, sabe? E dizer assim, é aqui que a gente quer assentar, é aqui que a gente quer construir. Mas até então a gente está sonhando grande. Uhum. Olha aqui, olha, tem um cachorro bebendo água na fonte, ela vai ver assim, que lindo. Oh, ai, que coisa mais linda, gente. Ah. Então estamos nesse processo, né? E então o que estamos tentando, o que estamos fazendo é conhecendo o mundo, colocando nossos pés, colocando nossos olhares, colocando nossa vida, nosso corpo inteiro em cada lugar que a gente passa, em cada cidade. Temos outros vídeos aí que falamos mais sobre isso. Assista se não assistiu, assista os outros vídeos do nosso canal, são muito bons. Tem alguns vídeos que eram um acervo pessoal, que foi do último dia que a gente saiu de Salvador, e como é desafiador, né? Porque nossa vida, a gente gosta sempre de falar isso, a nossa vida era incrível. Nossa vida era maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, não foi, ai, eu não aguento mais em Salvador e aconteceu alguma coisa, como muita gente acontece, né? Ah, aconteceu, perder o emprego, então aconteceu alguma coisa de violência. Não, a gente nunca tinha acontecido nada. Nossa vida é maravilhosa, tinha uma academia, família, reunião de família, e um apartamento vista mar, com uma varanda maravilhosa, trabalho, tudo lindo, carro, casa. E aí, esse lugar de processo de expansão, de que pode ser melhor, né? Pode mais, a gente pode mais. E nossa proposta agora é essa, expandir cada vez mais, estar de corpo inteiro em cada cidade, até sermos convidados por alguma que olhe e diga assim, podem ficar. Enquanto isso, vocês vão nos ver caminhando pelo mundo, em outras cidades, em outros países. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa ideia, é isso que está movendo o nosso coração, né? E para você que está aí também, querendo sair desse lugar de zona de conforto,
para encontrar o desconforto, né, seja bem-vindo. Vem com a gente também, porque com certeza aqui nesse canal você vai olhar assim e vai falar assim, caramba, eu posso mais. O Jorge costuma dizer, afinal de contas, ele veio até aqui, ele chegou até aqui por aceitar os meus desafios. Eu sou uma pessoa que particularmente gosta de desafios muito, e ele se sente muito desafiado, né, meu amor? Muito, 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 muito. Então, hoje nós dois trabalhamos com sonhos, os nossos e os das pessoas, né? Somos psicoterapeutas, trabalhamos com sonhos, e fazer você chegar no nosso sonho é tão importante, no seu sonho é tão importante quanto a gente chegar nos nossos sonhos. Esse é um propósito de fato, né? É uma missão. Expandir a mentalidade para que as pessoas possam alcançar o sonho delas, assim como a gente está alcançando os nossos, porque a cada momento que a gente realiza sonhos, a gente percebe o quão valioso isso é. E no final das contas, isso é viver, né? Realizar os seus sonhos, seja ele qual for. É viajar, enfim, casar, o que for. Mas a única coisa que a gente quer dizer é que você pode, assim como a gente está podendo. Vamos pra vida? Vamos pra vida. Vamos pra vida que ela tá esperando a gente. Curte o aí, vídeo, né? compartilha, se inscreve, ajuda a gente, apoia esse canal. A gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. Vamos pra vida. Simbora.